Bolsonaro é um parasita de um processo histórico. Então, houve um processo histórico que se inicia em 2013, eu inclusive participei das manifestações de 2013, que foi uma tomada de consciência das classes médias. Então, houve no Brasil uma tomada de consciência das classes médias diante de um modelo político em que elas se viam como parte do processo eleitoral, mas não parte do processo político. O PSDB levava o voto das classes médias brasileiras nas eleições, especialmente, isso ficou muito claro, porque antes você tinha os oligarcas do Nordeste votavam com o Fernando Henrique, mas depois você teve esse corte em que o Centro-Sul, que tem uma participação maior da classe média, votava no PSDB e o PT levava os votos do Nordeste e do funcionalismo e militantes aí no Centro-Sul. Essa classe média, então, ela não se via no PSDB. E quando teve 2013, ela começou o negócio dos, não é por 30 centavos, 20 centavos, dane-se. Aquilo a classe média se apropria e fala, então não, eu quero tratar dos meus assuntos aqui. Só que aquilo foi uma coisa disforme. Em 14, 15, 16, isso se torna uma coisa nova quando a classe média começa a criar essa identidade. Surge o MBL, surge a campanha pelo impeachment da Dilma, a Operação Lava Jato surge, ela traz um ar meio udenista nesse processo, o Olavo de Carvalho se torna um best-seller, você começa a formar uma identidade conservadora, e aí a classe média vai criando identidade, ao passo que, estranhamente, ela obteve suas maiores vitórias políticas nos últimos 30 anos. A queda da Dilma Rousseff, certas reformas que passaram no governo Temer, a própria prisão do Lula, a Operação Lava Jato como um instrumento de punição a uma elite política corrupta, que são todos desejos muito claros dessa classe média. Ela venceu 14, 15, 16, 17, 18. Entre 17 e 18, essa classe média fala, esse processo precisa se materializar numa pessoa. E aí elas olharam para um cara lá, meio atrapalhado, e falaram, é ele. Era o Bolsonaro. Ele era um homem débil, só que naquele processo, igual aconteceu com o Trump, a gente olha, o Trump ele também catalisa um processo anterior que vinha rolando do Tea Party, uma campanha contra o Obama já de 2010, 2011, e surge as redes sociais, aí o Trump ele polemiza e vai catalisando esse eleitor, briga contra o establishment do Partido Republicano. No Brasil, o Bolsonaro, não digo que ele mimetiza, que o processo acontece quase para e passo. Ele executa esse papel. E a classe média compra o Bolsonaro, é um fenômeno identitário. Essas pessoas se veem como Bolsonaro. O Bolsonaro ganha a eleição e ele destrói o processo histórico como um todo. Então, o processo do Bolsonaro foi desconstruir todos os elementos. Então, uma das primeiras coisas que ele destrói é o próprio MBL. As manifestações que eram a base daquilo tudo, ele toma para si. Então, deixam de ser manifestações temáticas e viram manifestações pelo Bolsonaro. Ele faz um desmonte da Operação Lava Jato. O Paulo Guedes é usado como instrumento de convencimento do mercado, mas não foi um governo reformista. Você teve a Previdência, que é muito mais consequência do governo anterior do que qualquer outra coisa. E aí ele vai transformando tudo aquilo numa novela sobre ele. E aí a gente está vivendo, desde então, uma novela sobre o Bolsonaro, até agora. Né? Hoje é quinta-feira, eu não sei que dia vai sair o vídeo, mas no dia anterior, né, vazaram o áudio, Alexandre de Moraes solta áudios da Polícia Federal, tal, do Eduardo Bolsonaro. Então a gente fica vendo uma novela Bolsonaro. E essa novela Bolsonaro destruiu o nosso campo político, destruiu esse processo histórico. E o Bolsonaro precisa ser destruído para algo surgir para as próprias classes médias. A classe média tem que ter uma resposta que não é o Bolsonaro. Só que ele é um parasita, porque ele fica sugando essa energia cívica que existe na classe média e levando para as causas deles. Isso é desesperador.